Bom dia, estamos aqui na live da Unimed Londrina, já um evento tradicional que a gente tem feito aqui no último ano, sempre, cada mês, discutindo um assunto e um tema importante no setor de saúde. Já discutimos aqui a questão da obesidade infantil, discutimos aqui a questão do câncer, discutimos vários problemas, tivemos aqui já uma discussão sobre dengue e hoje foi programado um live especial para podermos falar sobre esse evento que está acontecendo agora da epidemia do coronavírus. Provavelmente essa é uma situação excepcional que está sendo vivida no mundo todo, nunca houve um problema como esse no mundo, é novo para todos, para os países mais desenvolvidos, para os mais pobres, para todas as cidades. E em cada local ele está tendo um tipo de acometimento, está tendo um tipo de abordagem e também está tendo um tipo de solução. Nós aqui em Londrina e na região temos tido uma abordagem, vamos dizer, diferente dos outros municípios. Existe uma heterogeneidade na forma como cada local conduz a abordagem dessa epidemia. E hoje nós teremos o prazer aqui de receber mais uma vez nosso secretário da Saúde, Felipe Machado. Muito obrigado, Felipe, por ter aceitado o nosso convite. O Felipe está com a agenda lotada aqui de lives e não só de lives, mas também de atividades dentro da Secretaria para poder fazer frente a essa pandemia, né, secretário? Bom dia ainda, né? Bom dia, doutor Omar, bom dia a todos que acompanham aí pelo Facebook da Unimed. Parabenizar novamente a Unimed por essas ações. Eu acho que é fundamental nesse processo de enfrentamento da pandemia, como o senhor coloca, doutor, é novo para o mundo todo, né? Que a gente tenha informações de qualidade, levar às pessoas a informação de qualidade. Então a Unimed cumpre esse importante papel, né? Além de toda a parte assistencial, de retaguarda com os cooperados médicos, levando a informação de qualidade para a população, que é um grande desafio para nós também, enquanto gestores. E não tenho dúvida que a informação de qualidade para a população, ela é um importante aliado nesse combate à pandemia do novo coronavírus. Eu concordo com esse seu ponto de vista. Eu acho que hoje em dia o mais difícil para quem trabalha com as redes sociais é encontrar a informação correta, alinhada. E essa pandemia está ocasionando uma série de ruídos de informação, né? Então, secretário, 76 casos confirmados aqui em Londrina, 5 mortes, tivemos uma morte de ontem para hoje, eram 4 ontem, né? E 94 suspeitos. Secretário, justifica-se a manutenção do isolamento horizontal? Como é que a Secretaria está vendo essa questão? Olha, doutor, isso talvez a pauta de todas as rodas de conversas do mundo atualmente, né? Tem que fechar, não tem que fechar, vamos abrir, qual é o momento certo? E aqui em Londrina não é diferente. Nós criamos um grupo técnico que tem um papel fundamental em todo esse contexto, que é o COESP, né, o Centro de Operações Especiais em Saúde, Emergenciais em Saúde Pública, e lá nós estamos discutindo, o senhor tem assento no grupo, tem acompanhado as discussões. O que posso afirmar com os dados de hoje, um mês após a confirmação do primeiro caso, que o fechamento, que as medidas não farmacológicas, de isolamento sociais, que foi recomendado naquela oportunidade pelo grupo e acatado pelo nosso prefeito Marcelo Bellinati, surtiram efeitos muito positivos na cidade de Londrina, de modo que nós temos um cenário relativamente controlado da circulação do vírus nesse momento. O processo ele é muito dinâmico e nós estamos em franca ascensão dessa curva. Isso não é segredo para ninguém, porque nós temos uma doença que é nova, o nosso organismo não tem anticorpo de proteção contra ela, então é natural que todas as pessoas que tiverem contato com a doença, elas vão adquirir o vírus. Mais de 80% talvez não apresente nenhum sintomas, não é? E os outros 20% vão necessitar de um atendimento na rede hospitalar. E todas as nossas medidas, elas visam e focam esses 20% de pessoas, que é aí que nós temos que compatibilizar todas as situações secundárias em relação à pandemia com a nossa capacidade de atendimento hospitalar. E muitas vezes a gente observa aí no mundo afora, e o mundo nos deu vários exemplos bons e ruins de como enfrentar, que o time correto de você tomar a decisão ele vai fazer toda a diferença lá adiante quando nós chegarmos no nosso maior nível de circulação.
Quando nós fechamos, implementamos essas medidas de restrição, nós tínhamos um caso confirmado na cidade. Mas, de outro lado, a China, a Itália, Estados Unidos, Espanha, esperaram um pouco mais esses casos subir para fecharem e, infelizmente, o resultado acabou não sendo positivo. É evidente que durante todo esse cenário dessa pandemia, nós iremos transitar entre modelos diferentes de isolamento, né? Modelos um pouco mais rígidos, modelos um pouco mais afrouxados, mas sempre mantendo como parâmetro e diretrizes, dentre outras situações, a nossa capacidade de atendimento hospitalar. Isso que nós não podemos estrangular, que a consequência disso é sabido por todos e tem acompanhado nos noticiários internacionais, o aumento de número de óbitos, de pessoas doentes e aquela sobrecarga nos hospitais. Então, secretário, eu acho que, como você disse, essa é a grande discussão em todas as rodas do mundo, a questão do isolamento, do fechamento, e essa doença, me parece que ela tem uma característica, vamos dizer, peculiar, do ponto de vista epidemiológico, né? Vamos chegar aí, doutor Alcindo está chegando aí? Se juntando a nós. Tá, por favor. Estamos recebendo aqui também, estamos recebendo aqui também o doutor Alcindo Cerce, que é médico pneumologista, conselheiro do Conselho Federal de Medicina, também está participando do COESP, que é esse conselho municipal que está trabalhando na questão do corona aqui em Londrina e também com alcance até regional. Muito obrigado, doutor Alcindo, pela sua presença aqui. Viu? Então, nós estamos falando aqui, doutor Alcindo, sobre esse problema, essa característica dessa doença, ou seja, ela tem um aspecto epidemiológico diferente, né? Ou seja, ela tem uma alta infectividade, ou seja, ela rapidamente se contamina todo mundo, ela tem uma virulência, vamos dizer assim, né? Uma contagiosidade muito grande, mas ela, em geral, não causa grandes sintomas numa boa parte da população. Entretanto, naquelas pessoas em que ela causa sintoma, ela pode levar a um quadro bastante grave, né? É isso, doutor Alcindo. Só falar um pouco da característica dessa doença. É isso, é uma doença nova, né? Apesar do vírus não ser inteiramente novo, né? O coronavírus já foi responsável por outros surtos epidêmicos aí de gripe, e que a gente está conhecendo agora, né? Inclusive eu estava vendo recentemente que a própria China ela está fazendo um novo levantamento, né, que a mortalidade lá foi um pouquinho maior do que eles encontraram originariamente, mas sim, é uma doença que, de uma maneira geral, ela causa uma baixa mortalidade, né? O problema dela é justamente o que foi dito aí, é uma doença que ela tem uma infecciosidade muito grande, né? Ela transmite, uma pessoa transmite para 3, que transmite para 9 e assim sucessivamente. E quando a gente pensa no volume, na magnitude do número, apesar de a medicina trabalha muito com porcentagem, né? Então quando você pensa assim, poxa, a mortalidade de 1 a 2% é baixa, não é baixa. Ela, em porcentagem, ela parece baixa, mas quando você aplica 1% em 600 mil pessoas, a magnitude do número é muito alto. Muito grande. Então, esse que é o nosso problema, né? O problema é que, apesar da grande maioria não ter sintomas, apesar de ter sintomas leves, uma parte não ter sintomas, aqueles que têm e precisam de assistência médica hospitalar, a magnitude do o número de pessoas é muito grande. Muito grande, né? E tem um outro detalhe que eu acho que tem sido discutido até dentro do COESP, né? O COESP é esse conselho que foi criado pelo município para poder analisar essa questão da doença do seu ponto de vista científico, acadêmico, técnico, né, epidemiológico, e para poder dar base às decisões do secretário, do prefeito, né? Se nós temos 76 casos confirmados, então existe já uma discussão de que isso é apenas uma parte do que realmente existe em termos de casos, né? Vamos supor que isso seja 10%, né? Ou 20% do real. Então, vamos supor, se nós tivéssemos 76, poderiam ter na comunidade 700 casos, né? Ou 560 casos, dependendo da porcentagem.
Londrina hoje, secretário, está estruturada para atender as complicações desses eventuais 700 casos que nós temos hoje? Olha, nós temos uma rede de saúde privilegiada em relação a vários municípios. Não é à toa que Londrina é referência em medicina para o Brasil, não é? Aqui nós temos grandes especialistas, grandes centros de atendimento e montamos, como o doutor Omar coloca, o COESP. É importante falar, doutor, desse colegiado de profissionais de saúde extremamente capacitados e comprometidos que tem nos alicerçado em relação às medidas corretas que devem ser adotadas no combate, no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. E dentro de várias ações, nós temos um plano de expansão de leitos hospitalares para que a gente possa gradativamente ampliar a nossa condição de atendimento na rede hospitalar. E quando a gente fala rede hospitalar, a gente está falando de SUS e dos hospitais privados, porque a doença não vai escolher classe social. É muito privilegiada em relação a vários outros municípios. Por exemplo, nas estruturas existentes do município de Londrina, hoje nós contamos com 279 leitos de UTI, de modo geral, contando todos os leitos existentes, SUS e privados. Temos a possibilidade de ampliação de mais de 80 leitos já nessas unidades existentes. Ainda assim, vamos implantar lá na maternidade do HU, que é um prédio que está pronto já, está sendo transformado em um hospital de referência para coronavírus. São 3 andares, 120 leitos, sendo dos quais 34 vão ser de UTI, mas os outros 86 que vão ser de enfermaria, 46 desses têm rede de oxigênio e O2, que pode ser transformado rapidamente em leitos de UTI. A Organização Mundial de Saúde traz alguns parâmetros em relação a leitos. De UTI, por exemplo, ela diz que de 1 a 3 leitos para cada 10 mil habitantes é o cenário ideal. Hoje, com esses 279 leitos, considerando que Londrina é referência para uma região de saúde, nosso índice está por volta de 2,92 leitos a cada 10 mil habitantes, ou seja, muito próximo dos 3 mil, dos 3 que é o ideal. Com essa ampliação, nós vamos superar os 3 leitos para cada 10 mil habitantes. Eu li alguns outros dados e artigos que colocam que, para o enfrentamento da pandemia, estima-se a necessidade de ampliação em 20% dos leitos de UTI existentes naquela região. Considerando que nós vamos ampliar aí próximo de 100 leitos, talvez até um pouco mais, nós também vamos atingir o índice de 20% de ampliação de UTI. Mas a grande pergunta que deve estar na cabeça de todo mundo, Alcindo e Omar, é se vai ser suficiente. Sim. Eu acho que isso depende de uma série de fatores. Dentre elas, o que eu classifico como mais importante é o comportamento social. É como as pessoas vão assimilar todas essas novas orientações no retorno gradativo das atividades. As pessoas precisam entender muito que a vida não volta ao normal, isso vai demorar um tempo considerável, e esse tempo vai ser a partir de que a ciência e a medicina encontrem um medicamento efetivamente que dê resultados para a doença ou que haja uma vacina. Até lá, vai ser inevitável que a gente transite nesse cenário de intermitência de isolamento, entre isolamentos um pouco mais rígidos, um pouco mais brandos, e mais do que isso, que a população obedeça às orientações das autoridades de saúde, em especial a de usar máscara para qualquer atividade que tenha que fazer fora do domicílio, álcool em gel, lavar bem as mãos, lugares sempre arejados, evitar aglomeração. Tudo isso vai ser preponderante para saber se o nosso sistema de saúde, lá no fim, vai conseguir ou não atender toda a população que necessitar. Isso é muito interessante, porque nós recebemos um estudo recentemente da Federação das Unimedes do Paraná, e que fez uma análise em cada Unimed do Paraná, como que seria o comportamento. Até compartilhamos isso com o secretário, com o auxílio no COESP, nós compartilhamos esse estudo, foi enviado inclusive para o Ministério Público, dentro de um plano de contingência, né? E os números são bem próximos disso que você está falando. Ou seja, para uma população de 180 mil beneficiários que nós temos, e levando em consideração os 3 modelos de cenário do mundo, ou seja, China, Itália e Irã, no pior desses modelos, nós precisaríamos, no auge da epidemia, em torno de 30 leitos de UTI específicos para a Covid. Mas tem um outro problema que eu quero levantar aqui para vocês, é que as outras doenças continuam.
né? Então, veja bem, é isso que eu ia perguntar, doutor Alcindo. Ainda mais agora que nós estamos na iminência de entrar na ocorrência de outras viroses que também têm síndromes agudas respiratórias, como é o caso do Covid, né? A influenza, H1N1. Como é que fica isso, doutor Alcindo, nesse momento que nós estamos começando ao pico nosso de incidência, não chegamos no pico ainda, né? E essas outras doenças virais chegando para se associar. Eu queria que você falasse um pouco do Covid e essas outras doenças. Eu queria fazer só com a permissão uma parte no que o secretário disse aqui, eu concordo com ele, e queria lembrar que o Brasil tem o Sistema Único de Saúde, que é um diferencial, né? Sim, sem dúvida. É um diferencial. E Londrina, para quem não sabe, é uma das cidades que na reforma sanitária, o SUS pode-se dizer que iniciou aqui em Londrina. É verdade. Tá? Então a gente tem uma experiência e uma capilarização do Sistema Único de Saúde aqui em Londrina muito importante que deve ser ressaltado. Significa que está tudo perfeito? Não, claro que não, e nunca vai estar. Mas a organização aqui ela tem que ser levada em consideração. E eu não poderia concordar mais com o secretário de Saúde quando ele diz que a questão do comportamento da população é extremamente importante. É extremamente importante, porque mesmo em ações coercitivas de isolamento social, a colaboração da população, se não existir, não tem outra maneira. E se a gente subir esta infecção de uma forma muito rápida, não existe nenhum sistema de saúde no mundo, SUS ou em qualquer outro país, Estados Unidos ou outros países europeus, Inglaterra, que é um país muito semelhante ao nosso em relação ao sistema público de saúde, não existe nenhum lugar que possa suportar um aumento tão vertiginoso e tão agudo no número de casos hospitalares. Então, eu acho que o comportamento da população é muito importante e que a gente precisa entender que existe uma pequena flexibilização, vamos colocar assim, mas nada está normal e nem vai voltar ao normal nos próximos meses. E esse agravante, aliás, é uma coisa que a gente já discutiu várias vezes, né? Porque nós sabemos, principalmente nos países do sul-sudeste do Brasil, que essa época do outono e do inverno é uma época onde já circulam doenças respiratórias, sejam associadas a vírus respiratórios, sejam associadas a outras doenças, né? Asma, DPOC, enfim, diversas outras doenças. A gente sabe que nessa época do ano ocorre um aumento em torno de 20 a 30%, né, do número de leitos. Aliás, já é esperado, né? Já é esperado. Aliás, se a gente verificar, todo ano, isso daí é uma coisa que eu sempre costumo observar. Todo ano, nessa época do ano, em alguma mídia, existe a famosa reportagem: leitos de hospitais estão tomados por conta de gripes e resfriados. Aí mostram os idosos e mostram pessoas internadas, né? Uma parte disso a gente soluciona com a efetiva vacinação que foi feita aqui na cidade, né, dos mais vulneráveis, que são os idosos, para os outros vírus respiratórios. Lembrando que agora, justamente agora, é que a gente está começando a ter a imunização, porque ela demora em torno de 21 dias após a vacina para ter a imunização efetiva. Então a gente já tem um aumento e que a gente está esperando já, né? Todo ano acontece. Mas as decisões que a gente tem que tomar são decisões baseadas assim, quando que a gente quer lidar com os casos, né? Isso é uma coisa que eu vou até aproveitar o momento e explicar. O que é achatar uma curva? Achatar uma curva não significa que você não vai ter casos, significa que você vai prolongar o período em que as pessoas vão ser infectadas. Você vai ter o mesmo número de casos, mas num período... Exatamente, né? Porque nenhum de nós foi exposto ao coronavírus. É novo. Então nós vamos ser expostos, né? A nossa decisão é esticar ou não de acordo com a capacidade hospitalar. Levando em consideração isso, que a nossa capacidade hospitalar de 30% a mais nessa época do ano já acontece. Então, a gente precisa ter esse entendimento que nós precisamos sempre, nas medidas mais de distanciamento social ou de menos distanciamento social, mas sempre distanciamento social. É mais ou é menos de acordo com essa monitorização dos leitos. E a gente também não pode deixar para que
todos esses casos hospitalares, eles aconteçam no auge do inverno, porque ali a gente já vai ter casos que já tem todo ano de influenza A, influenza B, no caso de crianças, vírus sincicial e outros vírus respiratórios. Então, assim, nós estamos aprendendo, tá? Mas todas as variáveis são levadas em consideração. Perfeito. Secretário, uma questão que tem sido bastante discutida aqui, bom, nós estamos aqui no Facebook, a live da Unimed Londrina, seja bem-vindo, você que entrou agora, estamos recebendo aqui o secretário da Saúde do município de Londrina, Felipe Machado, Dr. Alcindo Cerci, que é membro do COESP, médico pneumologista e membro também do Conselho Federal de Medicina, e estamos discutindo aqui sobre a evolução da pandemia coronavírus em Londrina e na nossa região. Mas eu tenho certeza que essas informações também são pertinentes para outras localidades que não Londrina. Aqui em Londrina nós estamos vivendo um momento em que está havendo um certo embate, não é um embate agressivo, mas uma discussão dos setores, vamos dizer, organizados da cidade, a sociedade civil, associação comercial, sindicato da construção civil, outras entidades que são muito boas, muito sérias, e que estão muito preocupadas com a questão do isolamento, do fechamento do comércio, fechamento da construção, isolamento, vamos dizer, horizontal. Secretário, eu queria que você falasse um pouco sobre qual que é o papel do COESP nessa questão e de que forma o secretário e o prefeito têm levado em consideração as decisões do COESP e essas, vamos dizer, reivindicações da sociedade civil frente às necessidades da pandemia. Olha, desde o começo do nosso enfrentamento aqui na cidade, o prefeito Marcelo Bellinati deixou claro que se pautaria pela ciência e pela medicina. Evidente que levando em consideração vários outros fatores secundários que preocupam a cidade de modo geral. Então, nós criamos esse COESP, esse Centro de Operações Emergenciais de Saúde Pública, trazendo todas as instituições hospitalares, trazendo a saúde suplementar, trazendo a associação médica, não são membros efetivos, mas têm participado de forma muito ativa das discussões do Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal, contribuindo com os seus pontos de vista. De uma forma muito boa, né? Muito boa, né? Para que a gente possa construir. É uma construção nova, e nessa construção, evidente que em vários momentos vai haver divergências dos segmentos. O que o COESP tem se pautado? Exclusivamente no que lhe compete em relação à ciência e à medicina e à epidemiologia. Para diante de todos esses argumentos, sem tirar o feeling dos profissionais médicos, como por exemplo o Dr. Alcindo está na linha de frente na UTI do Hospital Universitário, convivendo dia a dia com essa situação. Temos os infectologistas do Evangélico, do Hospital do Coração, do HU, não é? Sem tirar o feeling dessas pessoas, que é um ingrediente fundamental para essa discussão. A literatura da doença, ela nem sempre se comporta da mesma forma. O que a gente aprendeu na China, a Itália já esqueceu. Estados Unidos é outro comportamento. Brasil, o cenário pode ser diferente. Então, não tem uma receita de bolo. Coreia, né? Alemanha. Exatamente. Então, o COESP, ele tem pegado todas essas informações de todos os locais e trazido para uma discussão técnica. E aí, diante dessa discussão técnica, levado um posicionamento do grupo, que talvez nem sempre vai ser consenso. Nós temos várias instituições lá, e é normal que haja pensamentos diferentes dentro dessas instituições, mas o que foi pactuado e consensuado, que o que a maioria do grupo decidisse seria o que seria levado ao prefeito como uma recomendação, uma sugestão, e a prefeitura, a Secretaria de Saúde, acataria ou não de acordo com o seu poder discricionário. E como no início da minha colocação eu deixei claro que o prefeito Marcelo Bellinati tem se pautado nas decisões da ciência e da medicina, até agora houve sempre o aceite da nossa parte por essas recomendações do COESP, tanto no momento em que nós fechamos e adotamos a medida de isolamento mais agressiva, até agora a retomada gradativa das atividades. E o Dr. Alcindo coloca uma situação muito importante. Não é que acabou o isolamento, muito diferente disso.
Nós estamos gradativamente voltando a alguns segmentos, mas, por exemplo, escola, faculdades, cursos técnicos, academias, shoppings, só aí movimentam mais de 270 mil pessoas. E essas atividades não retornam, não tem um prazo para voltar. Quando a gente fala de indústria e construção civil, nós estamos falando de 10 mil pessoas. Certo. Essas 10 mil pessoas que retornaram. O comércio, que talvez seja o próximo a retomar, movimenta algo em torno de 30 mil pessoas. Essas 30 mil pessoas que devem retornar. Idosos que nós estamos desaconselhando e até proibindo que haja circulação são 65 mil em Londrina. Então, nós temos muito mais pessoas ainda em isolamento do que na transição gradativa de retorno das atividades. Então, isso que eu ia perguntar também para o doutor Alcindo, porque foi uma das discussões que nós tivemos no COESP. Veja bem, se essa epidemia do coronavírus é uma epidemia em que, para que ela atinja um ponto de equilíbrio, ela vai ter que atingir todo mundo, existe até aquela anedota, né? O prefeito falou todo mundo vai pegar, né? Mas o prefeito de Limeira, tá, gente? Só deixando claro, não foi o Marcelo que falou. Não, mas eu acho que isso tem várias falas, né? Sim. Enfim. Mas, viu, doutor Alcindo, eu acho que, do seu ponto de vista epidemiológico, eu acho que eu vi uma discussão dentro do COESP de que, em algum momento, as pessoas precisariam ser liberadas, entre aspas, para que houvesse essa disseminação do vírus dentro da comunidade, para que essa imunidade fosse gradativamente sendo adquirida, né? Existe isso, doutor Alcindo, esse momento em que se abre para que o vírus se espalhe um pouco mais dentro da comunidade? Como é que você vê essa questão? Tem modelos epidemiológicos, né? Tem modelos epidemiológicos antigos. Esse do Imperial, né? Imperial College, né? Tem os modelos epidemiológicos construídos, mas o que não existe é um modelo epidemiológico certo, vamos colocar assim. Cada local, com as suas características, vai adotar. Os fatos. Todas as pessoas, em algum momento da vida, vão ter que se expor ao vírus. Como essa a vacina, para que essa exposição ela seja mais leve, isso é importante, né? A vacina, ela não protege da exposição. Sim. Tá? Então, mesmo que você seja vacinado, e hoje as vacinas que existem, elas não impedem que você seja exposto, mas elas vão, se você for exposto e for contaminado, você vai ter um quadro leve, tá? Então, a contaminação vai ter que acontecer em algum momento da vida das pessoas, porque esse vírus não existia anteriormente. Como, aliás, aconteceu com a H1N1, com a influenza, com todas as viroses. Com todas as outras viroses, a gente teve essa exposição. Então, existem modelos diferentes. Agora, eu acho que isso todos entendem que é impossível nós fazermos, e estou dissociando isso da economia, tá? Tá. Estamos discutindo a parte epidemiológica. Exatamente. É impossível, mesmo do ponto de vista social e epidemiológico, que você diga para uma pessoa, olha, você vai ter que ficar 6 meses dentro da sua casa sem sair. As pessoas simplesmente não ficam. Tá? Não tem como você fazer esse tipo de isolamento social. Então, não funciona o isolamento social neste momento, um lockdown, aonde você não tem uma circulação viral importante. Tá? Mesmo os países que fazem lockdown completo, e lockdown é assim, o isolamento domiciliar compulsório para todos. Acho que na Itália foi feito isso, né? Só foi feito na Itália, na Espanha também. Em alguns países onde esses casos explodiram. Mas a gente precisa entender o contexto em que ele foi adotado, em que é um contexto diferente do nosso. Então, às vezes a gente faz comparações que são comparações em situações diferentes. Vamos falar de Londrina. Londrina tomou uma decisão de isolamento social precoce. Tá? Então, foi precoce. Essa medida foi tomada no primeiro caso. Mesmo que você já tivesse esse caso fosse 100, foi uma medida precoce. Alguns poucos países fizeram essa medida precoce. E você acha que isso interferiu no fato da gente ter um número relativamente baixo de casos? Não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida disso. Tá? Porque Londrina é uma cidade que ela
tem os padrões paulistas, apesar de não ter uma densidade demográfica tão alta, isso favorece a gente, mas mesmo assim é uma cidade que tem características do interior de São Paulo, e eu não tenho dúvida nenhuma que se a gente não tivesse feito isolamento social precoce, nós teríamos pelo menos 3 vezes mais o número de casos que a gente tem hoje. Uma situação muito diferente. Mas é aquilo que eu disse, as pessoas não conseguem ficar em isolamento social a vida inteira ou o tempo todo, mesmo porque elas têm que se expor. Então, quando a gente pensa, e eu estou falando do ponto de vista epidemiológico, deixar bem claro que é uma opinião pessoal minha, que eu não faço parte da gestão pública. A gente está no COESP como conselheiro, né? consultores, mas assim, as decisões não são nossas. Eu falo isso com uma maior tranquilidade porque eu não tenho nenhum problema em criticar a autoridade sanitária quando eu acho que está errado, não é isso. Não existe um alinhamento, eu quero deixar isso bem claro. É uma opinião minha. E assim, se você tem que mitigar este problema, ou seja, você tem que expor a população à contaminação, que a gente consiga expor os casos aonde a chance de evolução benigna é muito alta. Entendi. Né? Então, assim, aqueles casos de doenças vulneráveis com doenças crônicas, idosos, eu entendo que nenhum deles está liberado. Aí você está falando do isolamento vertical. Exatamente. Então você defende o isolamento vertical. Sim, também. Eu defendo o isolamento vertical e se é para expor vertical e intermitente. Ah, intermitente. Tá? Então, em alguns momentos, quando a gente percebe a capacidade de UTI ou o número de EPIs depletado, né, porque não tem recursos humanos, se endurece este isolamento. Em outras situações, você libera, mas sempre os vulneráveis sem o risco de exposição. Explica o que é EPI, doutor Alcindo, por favor, senão fica muito técnica a nossa discussão aqui. Está todo mundo falando de EPI. Sim, quando a gente pensa em isolamento vertical e quando a gente pensa em isolamento intermitente, aumentar ou diminuir as medidas ao longo dos resultados, a gente tem que sempre pensar em alguns aspectos. Um deles é o EPI, que é o equipamento de proteção individual. Porque a gente sabe que os mais contaminados nesta epidemia no mundo inteiro são os profissionais de saúde. Sim. Não tem dúvida nenhuma. Então, os profissionais de saúde, eles têm que atuar de forma segura. E tem um alto índice de mortalidade também. Alto índice de mortalidade, alto índice de infecção. Então, nós precisamos dar segurança ao profissional de saúde. E a segurança se dá através de equipamentos de proteção individual. Máscara, luvas, gorro, máscara apropriada para a manipulação do paciente sintomático respiratório ou em alguns suspeitos e confirmados com Covid, que é a N95. Então, a gente precisa ter esses critérios de segurança. Principalmente pelo motivo dos profissionais terem um risco maior de serem contaminados, mas também porque em determinado momento, se nós não cuidarmos disso, a gente pode ter o leito da UTI, mas não vai ter o profissional que atenda o paciente. Né? Então nós precisamos sempre ter esse balanço, pensar nessa balança. A gente tem o profissional e a gente tem o local de internação. Se a gente tiver numa proporção, ok, é um índice. Agora, subindo isso, imediatamente a gente deve retornar a condições de menor propagação do vírus. Perfeito. Bom, nós estamos aqui na live do Facebook da Unimed Londrina, estamos conversando sobre a pandemia do coronavírus, o que está acontecendo em Londrina e na região, e nós estamos com um grande número de internautas aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Esse é um trabalho que a Unimed Londrina faz mensalmente, esse live no Facebook, para discutir as principais doenças, as principais patologias, de uma forma, vamos dizer, a que as pessoas entendam o que está acontecendo. Nós temos algumas perguntas aqui, secretário, que estão vindo dos internautas, né? Tem uma pergunta aqui, quais as regiões mais atingidas, se existe esse tipo de estudo? E uma outra pergunta que eu acho bastante interessante também, o secretário poderia explicar um pouco como que vai funcionar agora a eventual flexibilização que vai ocorrer? Porque nós estamos em isolamento,
agora vai flexibilizar. Então, tentar detalhar um pouco mais de que forma que pode ser que ocorra isso. Tá. Em relação às regiões, nós estamos finalizando hoje um mapa de calor para divulgar em quais regiões da cidade a residência dessas pessoas que foram contaminadas. Entretanto, há uma série de viés nisso aí, dentre elas a circulação dessas pessoas. Não é pelo fato dela morar lá na região central que a maior circulação viral está ali. Tem que ver o caminho que ela percorreu, aonde ela transitou, mas nós estamos fazendo esse mapa de calor considerando os casos suspeitos e confirmados. Acho que até no fim da tarde a gente consegue divulgar. Em relação à possível retomada gradual das atividades, dentro do COESP, nós criamos uma subcomissão para analisar de que forma que essas retomadas poderiam acontecer, levando em consideração medidas sanitárias e de segurança para os trabalhadores, para quem porventura for ao comércio e para que não ocorra o que o Dr. Alcindo muito bem explicou, um aumento de casos que consequentemente vai sobrecarregar e estressar os nossos serviços de saúde. Ontem, na última reunião de ontem, foi até quase 7 da noite, nós finalizamos essas medidas e dentre elas, em especial, respeitar o espaço de cada comércio em relação à metragem quadrada para que não haja aglomeração. Obrigatoriamente todos os profissionais devem usar máscara. E quando a gente fala de máscara, não é a máscara de serviços de saúde, não é equipamento de proteção individual, mas é as barreiras de contenção mecânica, aquela máscara de pano, de tecido mesmo, tecido, né? Não é? Que todos os estabelecimentos tenham álcool em gel à disposição dos clientes e também dos servidores. Enfim, várias medidas nesse sentido que a gente entende que há possibilidade dessa flexibilização, desde que cumprido todos esses requisitos, e a análise desse cenário tem que ser diária, não é, Alcindo? Eu acho que nós temos que analisar diariamente vários fatores, dentre eles o que talvez vai ser o mais preponderante é a nossa ocupação hospitalar. Hoje a nossa ocupação hospitalar na cidade está em torno de 46% a 48% ocupação geral de enfermarias, né? E UTI. Nossa incidência por 100 mil habitantes, que é um número bastante importante, o Ministério da Saúde traz isso, que a incidência da localidade ela não pode estar 50% acima do que é a incidência nacional. Nós estamos muito próximos. A nossa incidência hoje é 12 casos, 12,9 para cada 100 mil habitantes, se eu não me engano, e a incidência nacional está quase já em 12. Então, nós estamos muito próximo da incidência nacional e isso nos coloca lá em um parâmetro de sinal de alerta. Não, temos ainda 2 estágios para avançar e é evidente que as nossas ações é para que a gente não avance esses 2 estágios. O primeiro estágio é 50% acima e o segundo é o que está acontecendo em São Paulo, lá no Amazonas, onde a incidência já é muito maior do que o sistema de saúde pode suportar. Perfeito. Bom, já estamos caminhando para o final. Normalmente a gente não deixa que esse programa se estenda mais do que 30 minutos, mas esse tema é tão interessante, tão importante que... Conversa boa, né? Está ultrapassando um pouco. Só fazer um adendo ao secretário aqui também e um apelo à população, se você me permitir. Tem uma maneira que a população pode ajudar muito a gente, tanto os profissionais de saúde, os hospitais, como a Secretaria de Saúde. Muito dessa taxa hospitalar que a gente tem de ocupação é por conta da dengue. Eu acho que a gente tem que aproveitar a oportunidade em Londrina, muito bem lembrado, né? E das pessoas limpar os seus quintais. Tivemos um programa sobre dengue, né? Na última vez. Limpar aqui. Os seus quintais. Eu tenho um amigo, por exemplo, um grande amigo que permaneceu 2 dias internados por causa de dengue, aquele leito hospitalar está tendo alta hoje, ele poderia estar disponível para a Covid. Então eu queria pedir para a população que o coronavírus é importante, é uma doença que a gente precisa trabalhar, mas a gente também pode ajudar como população reduzindo as outras doenças que são evitáveis, e dengue é uma delas. Perfeito. Alcindo, 2 perguntas finais. A questão de quando você acha que vai ocorrer o pico da doença em Londrina,
porque esse pico, afinal de contas, não chega nunca, né? Vai chegar ou não? Essa é uma pergunta que muita gente faz. E segundo, só uma palavrinha sobre o uso dessas substâncias, tipo cloroquina, azitromicina, que apesar de ser uma discussão muito médica, ela caiu na mídia também. Sim. 2 palavrinhas sobre isso aí, por favor. Tá bom, vou ser rápido em relação ao pico da doença, eu nem sei o que falar mais, porque a gente às vezes fala e as pessoas não entendem. O pico da doença de verdade, ele só vai acontecer quando 50% da população estiver contaminada. Esse pico ele vai chegar mais cedo ou mais tarde, de acordo com o isolamento social, né? Então eu espero que o número de casos aumente agora nos próximos 10 dias por conta dessa flexibilização, tá? Agora, o pico, ele é sempre... Eu só posso falar de pico quando as medidas são constantes, né? Então, se essa medida de isolamento, de flexibilização for constante e não tiver nenhuma mudança, talvez ele ocorra lá em meados de maio, né? Agora, se houver uma contaminação maior da população, um desrespeito, ele não vai ser mais lá em meados de maio, pode ser que ele seja no final de abril. Então, assim, é importante as pessoas entenderem que então, o pico... Então, o ideal é empurrar esse pico lá mais para frente. Ele depende da velocidade da curva. Sim. Então, se eu tenho uma curva aguda, o pico vai ser mais cedo. Se eu tenho uma curva mais lenta, o pico vai ser mais tarde. Então, o pico depende do comportamento da população e das medidas de isolamento. Em relação a medicamentos, olha, na verdade, a gente não tem ainda as pessoas... Nós temos medicamentos promissores, vamos colocar assim, tá? A hidroxicloroquina é um medicamento promissor. E eu penso, em relação à prescrição médica, acho que é importante, o médico, ele é livre para prescrever o que ele quiser para o seu paciente, desde que a droga seja aprovada. Mas é importante que ele não passe para o paciente de que aquela droga vai salvar a vida do paciente. Porque nós não temos evidências científicas para isso de nenhuma das drogas anunciadas. Nem a azitromicina... Não. Nenhuma BCG, delas. Nenhuma delas existe uma evidência consistente. Agora, são drogas promissoras. São drogas que existem evidências fracas. Existem evidências fracas, mas que eu não posso generalizar. Então, eu sou defensor de que o médico pode prescrever o que ele acha importante para aquele paciente, porque o paciente é dele, é ele que está vendo. Mas a informação, o paciente tem o direito da informação. E ele tem direito de saber, olha, eu vou te prescrever tal medicamento com uma tentativa de melhorar, existem evidências fracas, não dá para ter certeza se vai melhorar ou não. Então, assim, nós temos que a única medida efetiva de verdade que existe evidência mesmo é lavagem de mãos, uso de álcool gel e isolamento social. Prevenção. Secretário, 2 perguntas finais também. Primeiro, essa questão dos testes. Londrina já está, vamos dizer, resolvida essa questão dos testes ou não? E a segunda pergunta, que eu acho que é a pergunta que todo mundo quer saber. Quando acaba isso, secretário? Qual que é a sua leitura? Eu sei que não é uma resposta fácil, mas o fim. Quando que vai ser o fim desse problema todo que você supõe assim, nessa avaliação? Essa segunda pergunta, acho que o mundo quer saber, né? Quando acaba isso? Quando a gente vai poder voltar a uma vida relativamente normal? Acho que o Cindo coloca muito bem, isso vai depender de vários fatores, dentre elas o nosso comportamento. Acredito que pelo menos pelos próximos 6 meses nós vamos ter que ter uma grande mudança de comportamento, uma grande mudança de rotina diária, se reinventar. De vida, né? De vida, isso é para todo mundo. E não tenho dúvida que muito em breve a medicina, a ciência deve encontrar uma saída, como foi na H1N1, não é? Uma vacina. E mais do que isso, lembrar a população que lá em 2009, quando teve essa epidemia de H1N1, foi muito semelhante em relação ao coronavírus, criou um certo pânico e hoje as pessoas acabam morrendo de H1N1 porque não tomam a vacina. Então, o que eu quero dizer? Que daqui 10 anos, provavelmente, vai ter a circulação do coronavírus, já vai ter uma vacina, mas as coisas acabam sendo banalizadas ao passo. Como sarampo, né? Exatamente, não é? Então, que fique de exemplo e lição para a população. Os dados, acho que indicam mais ou menos isso que o Alcindo falou.
e o Ministério da Saúde trabalhava aí com pelo menos 20 semanas de período de estresse, o que daria ali para agosto, setembro, uma relativa volta à normalidade, mas eu acho que isso vai depender de vários fatores de cada região, de cada sistema de saúde. Em relação aos testes, é muito importante essa pergunta. Eu acho que quanto mais a gente testar as pessoas, mais vamos ter uma noção real do nosso cenário epidemiológico. Analisando hoje em percentual de testes, Londrina testa o dobro do que o estado do Paraná, nós estamos relativamente bem, mas ainda longe de um cenário ideal. Por isso que estamos fazendo a aquisição de 4.000 testes em parceria com o laboratório da Universidade Estadual, o laboratório do HU, melhor dizendo, né, para que a gente tenha esses testes na nossa disposição. Essa semana devemos fechar aí uma parceria com um laboratório privado para fazer 150 testes por semana, para testar profissionais de saúde e criar unidades sentinelas, que a gente possa ter essa real dimensão, e fora os testes rápidos que devem chegar aí nos próximos dias, algo em torno de 3 a 4.000 testes. Com este cenário, nos próximos dias, nós vamos ter aí uma condição melhor de fazer essa avaliação real da circulação de vírus na nossa cidade. Os números apontam que desses 76 casos que nós temos, pode haver uma variação de subnotificação que vão de 8 a 15 casos. Então, a gente pode multiplicar por 8 ou 15. Isso no Brasil de forma como um todo. Tá ótimo. Olha, muito obrigado. Só tenho a agradecer aqui. Infelizmente, nosso tempo acabou. Agradecer muito a presença aqui do Dr. Alcindo Cerce, que é médico pneumologista, conselheiro do Conselho Federal de Medicina, membro do COESP, do qual nós fazemos parte também. Estamos tendo reuniões, vamos dizer, quase que diárias, né, doutor Alcindo? Tá tendo um trabalho muito grande dentro do COESP. Agradecer muito a presença do Felipe, nosso secretário da Saúde, Felipe Machado, que está trabalhando 24 horas, não tem hora, não tem... às vezes eu ligo para o Felipe 10 horas da noite, ele me liga, né? Vocês não têm ideia o que está acontecendo em termos de trabalho aqui em Londrina para fazer o enfrentamento dessa pandemia. Agradecer muito a todos vocês que entraram aqui no Facebook para acompanhar essa live, dizer que essa live ela vai ficar no YouTube à disposição, depois ela é salva, né, Michele? E fica no YouTube para vocês poderem compartilhar, enviar para alguém que tem interesse em assistir. E muito obrigado pela sua presença. Estamos à disposição em outras perguntas que forem necessárias. Obrigado e um bom dia a todos.